Olá, como vão vocês? Então, como não estou fazendo mais a live, né? Porque a minha câmera tá bem ruimzinha. Quando eu substituí-la, aí eu vou me atrever de novo a fazer lives. Mas no Instagram, toda terça, às 8 horas, eu faço a live. Se quiserem me adicionar, é @rosahh. Tem um também. @rosahh1. Me ade lá e vão lá, porque ali é ao vivo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Então, hoje eu vou falar sobre alguns pontos, umas dicas bem fundamentais para quem tem filhos, né? E como às vezes eu utilizo algumas meditações de Deepak Chopra, ele no livro que eu usei muito, que ainda uso, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele já introduz o livro dizendo que quando os filhos dele tinham 5 anos de idade, ele iniciou eles na meditação. E ele disse uma coisa muito importante. Chegou para eles e falou: olha, vocês não vão precisar se preocupar com o sustento de vocês. Eu vou prover isso daí. Mas eu quero que vocês comecem a pensar para que vocês vieram ao mundo, qual é a missão de vocês. E assim iniciou eles na meditação, e a missão deles era sempre na meditação e descobrindo quais eram seus dons, né? Para que eles haviam chegado no mundo. A conclusão disso é que os filhos dele hoje já são crescidos, são excelentes profissionais que fazem coisas únicas que ninguém faz e se formaram nas melhores universidades da Flórida. Não tenho certeza se é na Flórida, eu sei que ele mora atualmente na Flórida, então não sei se sempre mora lá. Mas são excelentes profissionais formados em universidade. E por que ele falou isso? Porque nós precisamos saber qual é o nosso Dharma. Muitos filhos se transformam em patrões insuportáveis porque seguiram a imposição dos pais para serem profissionais para os quais eles não estavam preparados e nem tinham afinidade com aquilo. Muitas pessoas sofrem desse mal, que pode levar até a neurose uma pessoa. Então, pais cujos filhos ainda não cresceram, tentem usar. Primeiro, eu aconselho vocês lerem o livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E depois, tentem praticar isso com seus filhos. Vocês vão tirar um peso das costas de vocês e vão fazer que seus filhos cresçam felizes, procurando aquilo para que eles vieram ser úteis na Terra. Quando nós não fazemos aquilo que gostamos, a nossa vida é um inferno. Conheço pessoas que largaram empregos de 40 mil por mês, depois que se estabeleceram de uma certa forma, largaram e foram fazer aquilo que queriam. Então, não adianta forçar. Não adianta você querer impor o instrumento musical que seu filho tem que tocar. A profissão que ele vai ter. Porque é ele, com ele mesmo, que tem que escolher isso. Então, agora, eu gostaria também de abordar 2 pontos com vocês. Sobre o livro A Arte de Pensar, de Rolf Dobelli. Então, esse livro ele construiu pesquisando. Ele conta, né, que ele primeiro encontrou numa reunião de escritores, né, o Nicholas Taleb, que escreveu um best-seller sobre o cisne negro, né,
dentro do mercado de ações. E depois disso, ele ficou super inspirado, né? Inclusive deu algumas opiniões sobre o livro antes dele ser lançado pelo Nicholas Taleb, né? E depois ele ficou muito animado e começou a escrever esse livro aqui, que é A Arte de Pensar Claramente. Isso é muitas coisas que ele viveu ele foi, acho que ainda é um investidor, né, de Wall Street, e ele escreve cada capítulo sobre uma falácia muito comum entre as pessoas. Então tem muitas interessantíssimas. E eu achei duas que eu separei para vocês. Uma é a falácia da autoconfiança. E ele fala que muitas pessoas sofrem de excesso de autoconfiança. E isso pode trazer muitas complicações na vida. Então ele vai relatando, né? Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler os trechos principais. E para vocês verem quanto de experiência dá para tirar desses capítulos. Então, o efeito do excesso de autoconfiança. Aí ele fala da czarina, né, Catarina II, que ela era muito conhecida por ter muitos amantes. Ela teve mais de 40, né? E aí ele coloca, né? Até que ponto nós devemos confiar no nosso conhecimento? Então, ele põe assim, você vai definir a margem do número de amantes de czarina, eu já falei, né? De maneira que em sua estimativa você esteja 98% certo e apenas 2% errado. Essa margem seria, por exemplo, de 20 a 70. Isso significa que você estima que czarina teve não menos de 20 e não mais de 70. Então ele põe isso, né? No final ele dá a resposta que eu já falei aqui. Aí ele fala do Nassim Taleb, né? Que uma vez ele propôs para ele essa tarefa, né? E ele fez essa pesquisa com centenas de pessoas. Uma hora ele perguntava sobre o comprimento do Mississippi, né? Esse tipo de... não a mesma, né? Mas ele costumava fazer isso com as pessoas sobre vários assuntos. O que as pessoas achavam, né? Ora, ele perguntava sobre a querosene de um Airbus, número de habitantes de Burundi. E as pessoas que eram indagadas, elas tinham uma margem livre, certo? E ele disse que 40% dos interrogados erraram a margem estimada. Então, eles, por excesso de superestima, né? Os prognósticos também, ele fala que acontece a mesma coisa. Estimativa sobre cotação de bolsa em um ano, faturamento do plano trienal de uma empresa. Eles estão sujeitos a esse excesso de superestima. Então, nós superestimamos, ele fala, sistemático e maciçamente nosso conhecimento e nossa capacidade de prognosticar. No efeito de excesso de autoconfiança, não se trata de saber se uma estimativa é verdadeira ou falsa. Ele prescinde de diferença entre aquilo que as pessoas realmente sabem e aquilo que elas pensam que sabem. O que de fato surpreende é que especialistas sofrem bem mais do efeito de excesso de confiança do que os que não são especialistas. Por que será, né? Em uma estimativa de 5 anos sobre o preço do petróleo, um professor de economia erra tanto quanto alguém que não é da área. No entanto, ele faz com enorme confiança. Então, empresários são como aquelas pessoas que querem se casar. Eles estão convencidos de que não fazem parte da estatística.
A atividade econômica estaria em um patamar mais baixo se não houvesse o efeito de autoconfiança. Todo proprietário de restaurante sonha em abrir uma casa mais prestigiada de sua cidade. E após 3 anos, a maioria fecha as portas. No ramo de restaurantes, o retorno sobre capital permanece cronicamente abaixo do zero. Em outros termos, os donos de restaurante subvencionam sistematicamente seus clientes. Por que é assim? Então, nesse caso, 2 efeitos atuam ao mesmo tempo. Um deles é o clássico efeito de excesso de autoconfiança e o outro é uma depreciação incentivada dos custos por pessoas que têm interesse direto no projeto. Consultores empresários da construção civil e fornecedores contam com encomendas ulteriores. Construtoras sentem-se fortalecidas pelos números otimistas. E, por seguinte, políticos angariam os votos dos eleitores. Analisaremos essa tendência, ele fala depois, né? O importante é a diferença. O excesso de autoconfiança não é incentivado, e sim naturalmente ingênuo e inato. Aí ele fala que não existe contrário, ou seja, um efeito de falta de autoconsciência, de confiança. Não existe isso. Há efeito de falta. Existe o efeito do excesso. Só esse que existe. Segundo ponto, nos homens, o efeito de excesso de autoconfiança é mais expressivo do que nas mulheres. E as mulheres ainda têm uma tendência a ser submissas, ser submissas e aceitar ganhar menos, ser menos qualificada, mesmo tendo as mesmas funções e fazendo às vezes até melhor, de mais qualidade, né? Então, as mulheres também contribuem para esse excesso de autoconfiança. E as mulheres, elas se superestimam menos, né? Não apenas os otimistas sofrem desse efeito, pessimistas esclarecidos também se superestimam, só que menos. Então, moral da história, em todos os projetos, parta sempre de cenários pessimistas. Assim, de uma certa forma, você terá uma verdadeira chance de julgar a situação de modo realista. Não é bacana? Eu acho isso mara. Agora, uma outra falácia. Essa é uma que eu já sabia disso inconscientemente, mas aí quando eu li, me deu um insight. Falei, é por isso que eu não gosto de oferecer coisas esperando que a pessoa fique com a consciência pesada e compre outras de mim. Eu odeio vender desse jeito. Eu não sei vender desse jeito. Eu sei vender do meu jeito, que eu acho mais a minha cara. Olha só o que é a reciprocidade. Eu acho isso de uma violência disfarçada, de uma agressão disfarçada, fora de cabimento. E eu sempre achei isso intuitivamente e nunca consegui vender desse jeito. Mas desse jeito, da lei da internet, da sociedade, que se vende dessa forma. Eu acho o fim da picada, eu não compro e nem vendo desse jeito. Porque eu acho uma agressão, um abuso. Então é assim, reciprocidade. Por que você não deve deixar que lhe pague uma bebida? Então eu vou ler alguns trechos e depois no final. Então, existia, não sei se vocês já se depararam com os Hare Krishna, que vem cantando, eles vêm com uma alegria, com música e com flores, né? E os trajes tudo cor-de-rosa. Então, a cada pessoa que passa, eles dão uma flor. E eles não diziam nada, só cumprimentavam e davam flor. E sorriam, né? E sorriem. Então,
ainda que você não veja uma grande... Eu não sei se eles ainda fazem isso, mas eu já fui abordada lá no centro de São Paulo por eles. E é assim mesmo. Aí eles vêm e te deixam uma flor, sorrindo, cantando, blá, 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 blá. E aí, né, você aceita para não ser indelicado, né? Você não tem coragem de falar, não quero. E então, se você negar, eles vão falar, não, é para você. Esse presente é para você. Aí, quem jogasse a flor, quem joga, né? Quem vai jogar a flor na lixeira, já podia ver que tinha umas lá. Mas aí não acaba aí. Então, o que acontece? A pessoa, né, que depois vinha esse, é que nem trombadinha faz assim também. Ele vem e avisa, olha, tem gente aí atrás dele, só que os Hare Krishna não fazem isso, eles te dão uma flor. Aí vem outro depois, de um tempo atrás, né, um tempo depois, vem outro atrás e te cobra, né, olha, você não quer dar uma doação? Aí, você tá com a flor, não. Você pode até... Eu devolvia a flor, né? Às vezes não queria aceitar, mas eu devolvia. Mas tem gente que não, tem gente que não tem coragem. Então aí dá a contribuição. Isso é uma forma velada do que? Vamos ver. Então, ele conta que uma vez eles foram convidados para ele e a mulher, né? Para um casal para jantar. E eles já se conheciam há muito tempo, né? Os dois casais, ele, a mulher e esse casal. Então eles não recusaram, eles foram. Só que foi super enfadonho, porque eles não tinham muita conversa, assim, muita afinidade entre eles. Então ficou uma coisa muito chata, uma coisa forçada. E eles não esperaram que fosse ser daquele jeito. Aí, eles trocaram, né? Porque o casal ofereceu e aí eles ofereceram também para agradecer, né? A casa deles. E foi pior ainda. Daí, eles não paravam mais de convidar e eles, pra não se sentir assim mal educados, eles iam. E durou bastante isso, mas eles se livraram depois disso daí, né? Então, aí ele está dando um outro exemplo, né, de reciprocidade. E muitas ONGs, né, arrecadam dinheiro dessa forma. Primeiro eles te dão um presente, depois eles te cobram. Então, a reciprocidade, ele coloca aqui, é um programa muito antigo. No fundo, a reciprocidade diz, eu te ajudo e você me ajuda. Eu tenho visto tanto curso assim, relâmpago, né? Que na verdade não é um curso. O cara quer mostrar o conteúdo do curso ou daquilo que ele está vendendo. E às vezes, não muitas vezes, o conteúdo é bom, né? Eu já fiz vários muito bons que dava para aproveitar mesmo, mas eu nunca entrei nessa de reciprocidade. Pelo valor, né? E por não gostar desse tipo de abordagem. Então, suponhamos que você seja um caçador e coletor e que um dia tenha a sorte de abater uma corça. É muito mais do que você consegue comer um dia. Então, não existe refrigerador por perto. Aí, o que você vai fazer? Você divide a corça com os membros do seu grupo. Isso vai dar a possibilidade, quando você estiver na carência, eles te oferecerem um pouco do alimento deles, né? É uma excelente estratégia, ele fala, de sobrevivência, reciprocidade. É você administrar riscos, né? Mas
aqui ele fala um negócio super interessante. O que Jesus pregou, ou seja, interromper o círculo vicioso, oferecendo ao agressor a outra face, é muito difícil. Porque há mais de 100 milhões de anos, a reciprocidade pertence ao nosso sólido programa de sobrevivência. Aí ele disse que agora a resposta, né? A resposta não, a conclusão do título, lembra? Nunca aceite que lhe pague uma bebida. Então ele falou que encontrou uma mulher, né? Que explicou para ele por quê, que nenhum homem que ele não deixava que nenhum homem pagasse uma bebida para ela no bar. Aí ela fala, porque eu não quero ter a obrigação subconsciente de ir para a cama com ele. E é uma sábia decisão. Da próxima vez que você for abordado no supermercado para provar vinho, queijo, presunto, azeitona, já vai saber que é melhor recusar. Então, fica essas duas ideias, né? De reciprocidade e o que está subliminar nisso daí. E do excesso de autoconfiança. Sempre parta do péssimo, porque aí você está partindo do real. Isso não é ser pessimista, é ser realista. E nunca aceite ofertas gratuitas de pessoas que não são do supermercado ou no bar. Então, é isso. Ou mesmo que sejam donos, né? Não, é melhor não aceitar. Não sabe o que vem depois da cobrança. E mais uma coisa. Por que eu escolhi essa daqui, do excesso de autoconfiança? Para dizer para vocês que as meditações de esperança não tem nada a ver com falta de excesso de otimismo, falta de pé no chão, pelo contrário. As meditações, elas se baseiam no fato de que você é um ser que vai continuar vivendo vida fora. Então a esperança está intrínseca. Você só precisa acordar ela, porque a nossa finalidade é ser feliz, porque a gente está sempre buscando conforto e coisas melhores. Se você reparar, é isso que sempre a gente está procurando, ser feliz. Mesmo aquele cara que tá na sarjeta, às vezes ele sai batendo em alguém, ele tá querendo felicidade de alguma forma, do jeito dele, mas tá procurando. E se isso está dentro de você, basta você usar a meditação para acordar e saber realisticamente como encarar essas fases, tanto dentro da empresa como na vida. Fases críticas, situações críticas de mudança de fase são construtivas. Não desista, não volte para trás. Até o próximo.